E no exercício número 10, ele está pedindo para eu representar graficamente, né, construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, encontrar os pontos em que a parábola toca o eixo das abscissas, os pontos em que a parábola toca o eixo das ordenadas e o vértice da parábola, dizendo se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Bom, a função que nós temos aí no número 10 é uma função do tipo y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, que é uma função do segundo grau. Por que ela é do segundo grau? Porque ela é desse tipo aqui. E ela tem algumas características. Primeira característica. O gráfico dela é uma parábola. É um desenho chamado parábola. E essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, dependendo do valor do A. Então essa parábola pode ser para cima ou para baixo. Se o A for maior que zero, a parábola tem a concavidade para cima, que significa que ela vai ficar assim, ó, mais ou menos. Se o A for menor que zero, significa que a concavidade é para baixo, ela fica assim. Ó. Então a concavidade é a abertura, né? Vou anotar aqui que é a concavidade. Ó. Concavidade. Então concavidade para cima e concavidade para baixo. Quem determina isso é o A. Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima, se o A é menor que zero, a concavidade é para baixo. A parábola, ela toca o eixo x, que é o eixo das abscissas, nas raízes da função. Na raiz ou nas raízes, porque uma função do segundo grau ela pode ter nenhuma, uma ou duas raízes. Ou seja, se a função do segundo grau ela não tem nenhuma raiz, ela não toca no eixo x. Se ela tem uma raiz, ela toca em um ponto só. Se ela tem duas raízes, ela toca nos dois pontos. Né? Mas, de maneira geral, ela toca o eixo x nas raízes ou na raiz, dependendo da situação. Ela toca o eixo y, que é o eixo das ordenadas, no C da função. Né? E ela tem um vértice cujas coordenadas são menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E esse vértice ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O ponto de máximo acontece se o A é menor que zero. E o ponto de mínimo se o A for maior que zero. Né? E isso aqui então seria o x no vértice, esse aqui seria o y no vértice. Vamos determinar então todas essas informações aqui para essa função. Bom, a primeira coisa é determinar o ponto em que a parábola toca o eixo das abscissas. É na raiz da função. Então vamos pegar aqui a função igualar a zero e achar as raízes. Né? Para achar as raízes eu faço um produto ou fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer aqui a fórmula de Bhaskara, mas fica a seu critério. Né? Só vamos anotar aqui, né? O A igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 8. Bom, o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. Bom, é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, delta dá menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32, e 36 menos 32 dá 4, que é o valor do delta. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2A. Então, nós temos aqui menos o B, que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2 vezes o A, que é 1, 2. Então fica 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então a parábola passa no eixo x em 6 mais 2 sobre 2 e em 6 menos 2 sobre 2. 6 mais 2 dá 8 sobre 2, 4.
6 menos 2 dá 4 sobre 2, 2. Então, lá no 2 e no 4, a parábola vai passar. Letra B. A letra B diz o seguinte: encontre o ponto em que a parábola toca o eixo das ordenadas. A parábola toca o eixo das ordenadas em C igual a 8. Vou precisar de um C igual a 8 lá. E encontre o vértice da parábola e diga se ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Bom, o vértice é menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, vamos achar aqui o x no vértice. É menos o B sobre 2A. Então, é menos da fórmula. O B, que é menos 6, dividido por 2 vezes o A, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui dá 3. Né? Porque sinais iguais a positivo, 6 dividido por 2, 3. E o y no vértice é menos delta sobre 4A. E foi por isso que eu fiz o delta. Já tenho o delta pronto. O delta dá 4. Então, é menos 4 sobre 4A. Sobre 4, né? 4 vezes 1, que o A é 1. 4 vezes 1, 4. Menos 4 sobre 4 dá menos 1. Quer dizer, então, que o vértice da parábola, ele é o x no vértice 3, menos 1. Então, lá no ponto 3, menos 1, a parábola vai ter o seu vértice. E como nessa função aqui, o a é igual a 1, e 1 é maior que 0, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Então, esse aqui é um ponto de mínimo. Com todas essas informações, a gente vai aqui para o nosso plano cartesiano. Vamos aqui no plano cartesiano achar todos esses pontos. Bom, os pontos em que a parábola toca o eixo x são 2 e 4. Então, vou marcar aqui o 2, 1, 2, e o 4. Então, aqui é o 2 e aqui o 4. Então, a parábola vai passar aqui. A parábola também vai passar no eixo y no 8. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a parábola passa aqui, ó, no 8. Observe que isso vezes isso dá isso aqui, ó. Sempre, hein? Ó. 2 vezes 4, 8. Isso não é à toa. E a parábola passa no vértice. O vértice é o ponto 3 menos 1. Então, a parábola passa nesse ponto aqui, ó, ponto 3 menos 1. Feito isso, é só traçar aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, para não ficar muito torto. Aí eu subo a parábola mais ou menos assim, só para não tortar, né? Então vem assim, passa no 8, passa no 2, passa no vértice, que é o ponto de mínimo, sobe, passa aqui e sobe simetricamente. Então ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. E aí vai para o infinito. Ela desce, passa aqui e sobe. E vai embora. Prontinho. Está aí construído então a parábola y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, cujo vértice é um ponto de mínimo 3 e menos 1. Tá aí resolvido então a questão número 10.